Vamos abrir a Bíblia aí. A Júlia vai me ajudar aqui hoje, em João 16, 33. Viu? Diz assim, em João 16, 33. Só um minutinho que a Júlia está me ajudando aqui. Isso. Diz assim: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está querendo nos dizer aqui? É que neste mundo nós teremos tempos de luta. Nós vamos ter tempos de desafios, tempos de dor, tempos de guerra, tempos de situações que vão nos deixar desanimados. Jesus estava falando algumas coisas para os discípulos, mas essa passagem cabe muito bem para nós nos dias atuais. Essa passagem aqui, ela está sempre atual nas nossas vidas, porque tempos de luta nós vamos ter sempre. Mas ele nos dá um conselho. Ele fala: tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando: olhe para mim. Momentos de dificuldades, momentos de luta, momentos de dor, momentos de angústia, olhe para Jesus, olhe para mim. Mas o que quer dizer essa palavra ânimo? O que quer dizer ânimo? O dicionário diz assim: excesso de determinação diante de uma circunstância ou uma situação. Porque sem ânimo, nós não vamos conseguir trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos, lutar para conseguir alguma coisa na vida. Imagine, você trabalhar sem ânimo. Você não vai produzir aquilo que você pode produzir. Você está desanimado. Sem ânimo da nossas vidas, em nossa vida, a gente não consegue nem pregar uma mensagem. Imagine eu aqui, ou quem prega pregando desanimado. Não vai ser uma boa mensagem. Uma pessoa sem ânimo não consegue até ir a uma igreja. Mas antes de falar de ânimo, eu gostaria de falar o oposto disso. O que causa o desânimo? Não, volta na imagem. O que causa o desânimo? É lógico que são várias coisas que provocam o desânimo em nossa vida. São várias coisas que provocam o desânimo. Eu vou falar de algumas coisas. Talvez que eu vou falar tenha a ver com você ou não tem nada a ver com você. São várias, inúmeras coisas que podem causar o desânimo em nossa vida. Por exemplo, as terríveis lutas da nossa vida podem nos provocar desânimo. Como dívidas, por exemplo. Quando a minha conta não fecha no final do mês, eu fico super desanimado, eu fico estressado, eu não consigo conversar direito, eu não consigo... Isso me desanima bastante, quando as contas não batem. Quando eu termino, quando no final do mês as contas estão no vermelho, fico super desanimado. Eu não quero conversar, eu não quero ler, eu não quero estar com ninguém, porque isso me estressa, me desanima completamente. Doenças podem nos animar, brigas, mortes, enfim. São uma série de fatores na nossa vida que podem nos desanimar. E quando nós vivemos em comunidade, como uma igreja, o risco de a gente se desanimar pode ser bem grande, pode ser maior. E o segredo é como lidar com essas coisas, como lidar com isso. Seja tanto na igreja, ou seja na nossa vida numa forma geral. Então, como eu disse, eu escolhi alguns pontos, mas quando eu estou falando em desânimo,
eu quero falar de um outro ponto de vista. E conforme a mensagem ela for decorrendo aí, eu acredito que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Amém? Então, eu vou falar sobre 2 pontos que podem nos causar desânimo. Primeiro ponto, o que pode me causar desânimo? O poder da comunicação negativa. Uma palavra pessimista, uma palavra má, uma palavra que machuca, pode nos levar ao desânimo. Acontece que às vezes você tem uma boa ideia, aí você está com essa ideia super animado, vou falar com aquela pessoa sobre essa ideia, e você vai lá falar com essa pessoa, você fala algo e você sai dessa conversa desanimado, porque não era aquilo que você esperava, né? E talvez isso já aconteceu com você. Você já desanimou alguém numa situação assim? Ou você já foi desanimado por alguém? Você foi lá super animado e a pessoa, você, de uma outra forma ou de outra, você acaba desanimando, sem perceber. E você também, pode ser que já aconteceu, você já foi desanimado. E há situações na vida, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, você ir lá falar com a pessoa, só da forma de ele olhar para você, você já sabe, você já fica desanimado, né? Você, só da forma da pessoa te olhar, te responder, você vai ficando desanimado. Então, uma palavra negativa pode sim nos levar ao desânimo. E se a gente ficar muito focado nessas informações que o mundo tá nos dando, está nos enviando, a gente acaba ficando para baixo. Então nós precisamos ser mais parecido com Jesus, com o texto que eu li lá. Eu venci o mundo. Não tem outra forma de vencer as coisas do mundo a não ser mais parecido com Jesus. É uma luz, é uma busca, é uma luta todos os dias para sermos mais parecido com Jesus, para vencermos o mundo. E esse negócio de palavras negativas é tão sério que pode destruir uma nação, que pode destruir uma cidade, que pode destruir eu e você. Então, nós vamos estudar um texto da Bíblia que nós conhecemos muito, mas que pode nos trazer algumas informações bem interessantes. Vamos lá em Números 13, 27. Números 13, 27. Então, o que estava acontecendo aqui? Moisés, ele enviou alguns homens para espiar a terra prometida em Canaã. Só que dos 12 homens que foram lá observar a terra prometida, 10 homens trouxeram um relatório negativo sobre isso. Então vamos lá. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, aonde mamam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E no versículo 30, se você continuar aí, isso desanimou toda a população. No versículo 30, diz que Caleb, ele tentou animar o pessoal. Vamos subir até a terra, é certo que nós venceremos. Ele queria animar o povo, porque essa informação desanimou todo o povo. Mas as suas palavras foram em vão, né? Versículo 31, 32, diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem.
todos os que vimos são de grande estatura. Então, toda aquela informação se espalhou para toda aquela comunidade. Então, o que aconteceu? A negatividade daquela informação sobrepôs a positividade por causa de uma informação. Caleb até tentou ajudar ali a animar o pessoal para ir lutar, mas a informação negativa foi maior, sobrepôs sobre todo aquele povo. E o que aconteceu? Se você continuar depois aí, no versículo 14, a Bíblia diz que naquela noite toda a comunidade chorou em alta voz. Toda a comunidade chorou em alta voz. Você já chorou em alta voz assim? Chorou um choro bem forte? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tudo por causa de uma informação negativa. Mas o problema aqui é que eles esqueceram quem estava com ele. O que Deus tinha feito com eles no Egito. A abertura do Mar Vermelho, a travessura, as pragas lá. Tudo por causa de uma informação negativa. Talvez você esteja aí sofrendo porque você recebeu uma informação negativa essa semana, né? Que no seu trabalho você vai ter que ficar mais 1 ou 2 semanas. Isso é desanimador. Talvez o seu trabalho vai fechar, talvez o seu salário vai diminuir, como aconteceu comigo também. São informações que vão nos desanimando. Você se prepara para alguma coisa e você recebe essa informação, isso vai te desanimando, você vai até se desesperando, ficar preocupado com essas coisas. Até doenças, até um monte de coisa, tudo isso é compreensível. Sabe, quando nós recebemos que a minha esposa estava doente, né, que ela estava com essa doença aí, foi um baque muito grande para mim, né, para ela. Mas a primeira coisa que veio na minha mente foi: eu preciso ser mais forte do que ela. Essa informação que eu recebi não pode me derrubar. Eu preciso estar forte, porque quando ela estiver fraca, quando ela estiver desanimada, eu preciso estar ali para animá-la, para levantar ela. E Deus foi cuidando de cada situação e as coisas foram acontecendo. E há uma possibilidade, no futuro um pouco distante, há uma possibilidade que daqui a um tempo, um pouco distante, né, que talvez ela pare até de tomar esse remédio. Mas há uma possibilidade disso. Isso é animador. De uma informação negativa que nós recebemos, há uma esperança. Né? Isso nos animou, mas se nós tivéssemos ficado desanimados com essa informação, nos entregássemos a essa situação, e nós confiamos em Deus, vamos nos animar em Deus, que a nossa esperança está em Deus. E que incrível que talvez aqui uns 5 anos, né, se tudo der certo, ela pare de tomar. Há essa possibilidade. E isso é incrível. E que muitas vezes parece que nós esquecemos que existe um Deus capaz de reverter situações e nos confortar. Parece que nós esquecemos. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, e eu falei: caramba, agora eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que correr atrás. E bate aquele desespero. Porque o homem que estava em casa, que bancava tudo, não existe mais, não estava mais conosco. E o tempo foi passando e, graças a Deus, hoje as minhas irmãs estão casadas, a minha mãe está bem também. Mas se nós tivéssemos nos entregado a essa situação, como será que nós estaríamos hoje? Então, nós precisamos confiar mais em Deus, que Ele é capaz, sim, de reverter situações e de nos confortar. As situações da nossa vida que falamos negativamente,
tem sim um poder de nos desanimarmos. E nós temos que reagir diante de situações assim. E falando disso, eu me lembro de Davi. Davi, ele querendo lutar ali com Golias. Tá? Você acha que Davi ele recebeu o apoio de todo mundo quando ele estava ali, querendo lutar? Vai lá, Davi, luta lá por nós. Um monte de guerreiros, com certeza bem mais alto, bem mais forte do que ele. E com certeza Davi ele não recebeu apoio para lá, eu imagino. Até o seu irmão, um dos seus irmãos que estava lá, falou para ele: o que você está fazendo aqui, Davi? O que você está fazendo aqui no meio dessa guerra, dessa luta? E o rei Saul, em 1 Samuel 17:33, diz assim: Davi, você não tem condições de lutar com Golias. Mas Davi, diante de toda aquela situação, confiou em Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Não é o que ele focou, a sua confiança não é o que falaram para ele. Ele não deu atenção no que estava ao seu redor, porque ao seu redor era só informações negativas. Se você entrar no texto, você vai entender um pouco mais isso. Era só informações negativas. Mas ele confiou, o seu foco estava com Deus. E por isso que ele venceu. E por isso que ele derrotou o gigante. Lembra de Pedro? Pedro andando no barco, estava no barco e Jesus vem em direção ao barco à noite. E Pedro ele queria andar sobre as águas. Jesus estava logo à frente e Pedro andou um pouquinho sobre as águas. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. E por que ele afundou? Porque ele começou a prestar atenção às coisas que estavam ao redor, ao vento, à brisa. E toda vez que nós começamos a prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor, e nós tiramos o foco, que é Jesus, e que é Deus, que está na nossa frente, a gente começa a afundar espiritualmente. A gente vai afundando. Porque estamos prestando mais atenção às coisas que estão ao nosso redor. E Deus, Jesus está na nossa frente ali. É só continuar a caminhada. Só continuar. E tudo vai depender do nosso relacionamento com Deus. Tudo vai depender do nosso relacionamento com Deus. A palavra diz: tenham fé. Será que nós estamos tendo fé? A palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Será que nós estamos andando ansiosos? Porque se a gente meter o foco, manter o foco nessas coisas do mundo, nessas informações que estão no mundo, que todo dia vem a nós, vem a mim, vem a você, é certo que nós vamos desanimar. O desânimo será certeiro em nossa vida. Então, eu queria muito animar você a manter o foco em Jesus, em Deus, para que essas coisas não venham nos atrapalhar o nosso relacionamento com Ele, por mais difícil que seja. Queria muito poder animar você a não ter o foco nas comunicações negativas, nas coisas negativas que vêm nos atrapalhar do nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, esse era o primeiro ponto. O primeiro ponto é: a comunicação negativa tem sim o poder de nos desanimar. Segundo ponto: a forma como nós observamos as coisas. E por isso eu quero ler com vocês Salmo 73. Pode colocar. 1 até o versículo 3.
Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Aqui, não sei se você conhece essa história, a história de Asaf. Se você não conhece, eu quero animar você a poder ler Salmo 73. Asaf, ele começou a ver a vida dele a partir do seu ponto de vista, não o de Deus. E quando ele começou a ver as coisas no ponto de vista, alguns problemas aconteceram, né? Mas quem era esse Asaf? Quem é esse Asaf? Olha a importância do cara. Muitas vezes a gente lê uma passagem, vê a vida do personagem e não damos tanta importância. Ele era um cara bastante importante no ministério da época. Primeiro, ele era um homem importante no ministério do louvor. Ele fazia parte ali do louvor ali. Ele era dos 3 mais importantes. Né? Imagine pegar um exemplo aqui das pessoas que cantam lá na igreja dos homens, Onofre, Claudinei e eu. Ele seria o Onofre, porque ele é super importante aqui do nosso ministério. E ele escreveu ou ajudou a compor o Salmo 50, 73 até o 83. Ele ajudou ou compôs esses salmos aí. Em 1 Crônicas fala sobre ele. E existem outras passagens que falam sobre ele. Quando o rei Davi ele veio dançando, lembra quando eles recuperaram a arca ali? O rei Davi ele veio dançando lá ao som de trombetas, harpas e outros instrumentos. Provavelmente quem estava ali liderando era Asaf, que estava ali, segundo alguns. Então, nós não estamos falando de um personagem qualquer. Era um homem bastante importante na época. E esse homem importante, ele se desviou, estava se desviando do seu relacionamento com Deus por causa do seu ponto de vista, da forma que ele estava enxergando a situação ou algumas situações, não a de Deus. Então, no versículo 1, ele fala: certamente Deus é bom. Certamente, ele começa falando, certamente Deus é bom. Mas quando ele traz para o particular, o seu coração é revelado. Lá no íntimo, ele queria desistir de Deus. Quando ele traz para o particular. Ele queria desistir de tudo por causa da sua visão, pelas coisas que ele estava vendo a partir do seu ponto de vista, não de Deus, do seu ponto de vista. Ele estava com inveja, estava observando as pessoas no mundo sem colocar Deus no meio, um olhar mundano, um olhar do mundo. Veja que o ponto de partida dele não é Deus, é o mundo, são as pessoas. E ele chega a dizer no versículo 13, depois você dá uma lidinha, eu não vou ler todo o capítulo para não ficar cansativo. Ele diz assim no versículo 13: certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos da inocência. Certamente foi-me inútil. Ele começou a olhar para trás. E a Bíblia diz assim, que aquele que olha para trás, coloca a mão no arado e começa a olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Não está apto para o reino. Então, ele estava tão focado nisso, que ele fala, certamente, ele estava convicto, ele estava certo. Foi inútil fazer tudo isso. Porque o seu olhar era um olhar mundano. E ele traz para o particular essas coisas
através da sua visão. Sabe, irmãos? E às vezes a gente se pega na armadilha de Satanás. É nesse momento que Satanás ele entra, ele aproveita as situações que você não está focado. Eu e você não estamos focados em Deus. A vida no mundo é melhor. Talvez as pessoas não dizem isso em palavras, mas elas dizem isso em atitudes. Existem pessoas no mundo que são facilmente atraídas pelo mundo. Porque o mundo é fascinante. Porque o mundo nos chama. O mundo, ele nos encanta, não é verdade? Nos encanta essas coisas do mundo. Lembra Jesus, quando ele estava... Satanás, ele pega Jesus, leva ao monte mais alto, e ele mostra, se você se curvar a mim, Jesus, se prostrar diante de mim, tudo isso eu te dou. Porque era encantador. E no momento de fraqueza de Jesus, mas Jesus venceu porque ele tinha a palavra com ele. Sabe? E às vezes eu me pergunto assim, se hoje eu ficasse rico, ganhasse, ficasse bilionário, ficasse rico, como será? Como seria a minha disposição? Como seria? Será que eu teria a mesma minha disposição para com Deus? Será? Veja que a minha pergunta já me coloca em dúvida. Já me coloca em dúvida. Existem pessoas que vão se perdendo porque vão tirando Deus da jogada. Vão tirando Deus do foco. Nós falamos, ó, Deus é bom. Deus é bom. Ele me abençoou. Mas sem percebermos, a gente vai se desanimando espiritualmente. Porque as preocupações são outras. Imagine se eu ficasse rico hoje, minhas preocupações seriam outras. Minhas prioridades provavelmente seriam outras. Né? Isso pode acontecer comigo e com você. Porque olha o que diz lá em Lucas. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas. Olha o que esse homem ele tem em mente. Uma parábola que Jesus conta. Diz assim: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eram seus pensamentos, era a sua visão, era o seu jeito de ser. E a gente vai se perdendo nessas coisas, se a gente não nos observarmos, se a gente não se cuidar de nós, nossa vida espiritual. E a gente vai se desanimando se for por esse caminho. E quando nós somos levados por nós mesmos, a gente vai se perdendo. Assim como o navio ele precisa de auxílio para chegar até o seu destino. Assim como um avião, ele precisa da torre para chegar, ele precisa de um auxílio para chegar até o aeroporto mais próximo, até o seu destino. Nós, como seres humanos, precisamos ser auxiliados. Se nós andarmos por nós mesmos, a gente vai se perder, nós iremos se perder. E qual é o nosso auxílio? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se a gente virar o rosto, tirar o foco de Deus, a gente vai se perdendo pelo caminho.
Porque as prioridades são outras, não é mais o seu relacionamento com Deus, os seus pensamentos são outros, não é mais a leitura, não é mais a oração, não é mais... São outras coisas. A gente vai dando prioridade, a gente vai se perdendo nessas coisas. E por isso que existe aquela frase que diz assim, aquele irmão, ele está perdido. Ele está perdido. Fazer parte de uma denominação, fazer parte de uma igreja não quer dizer que nós somos cristãos. Não quer dizer. Não é a mesma coisa. E existem pessoas que elas vão se perdendo nelas mesmas. Elas vão se perdendo nelas. Com o seu orgulho, elas vão se perdendo com a sua arrogância, elas vão se perdendo com o seu egoísmo, elas vão se perdendo do seu jeito de ser. Elas vão se perdendo. Existem pessoas que não podem ganhar muito dinheiro. Está no trabalho, não consegue ganhar, não pode ganhar bem, não pode ter um carro. Não pode frequentar lugares um pouco mais sofisticados. Começa a se perder nessas coisas. Elas vão se perdendo. Homens e mulheres que vão à academia e acabam o casamento. Tudo isso não é errado. Mas se o foco não for Deus na nossa vida, a gente vai se perdendo. As coisas do mundo são assim. As coisas do mundo são assim. E o que fica é o ponto de vista humano, não de Deus. O que era para ser uma bênção acaba virando uma maldição. O que era para ser uma alegria acaba virando uma perdição. E por que essas coisas acontecem? Porque não tem raiz no Evangelho. Não tem raiz. Eu não sei se isso acontece hoje, mas no meu tempo, acho que na aula de ciência, se não me engano, a gente tinha um potinho, assim, e colocava algodão e colocava um feijãozinho dentro, assim, né? E com o tempo, aquele feijãozinho com algodão, com recipiente dentro, com o tempo ia crescer numa plantinha. E eu fiquei tão feliz com aquela plantinha ali, falei, caramba, vou mostrar para minha mãe. Eu fui lá, mostrei para minha mãe, ela ficou feliz também, mas com o tempo, a minha plantinha morreu. Só porque minha plantinha morreu? Porque não tinha raiz. Era questão de tempo. Não tinha raiz, não. Era questão de tempo para ela morrer. Não tinha para onde ir a raiz. E a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser questão de tempo, se a gente não tem raiz no Evangelho. A gente morrer espiritualmente. Talvez nós estamos aí lutando com o olho lá no mundo, com o olho aqui no reino. E a gente tem que ficar bem com os olhos abertos, nos observarmos como nós estamos caminhando, como está o nosso relacionamento com Deus. E no versículo 17, voltando aos Salmos, algo acontece. Né? Algo acontece. Parece que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e olha o que acontece. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Dos ímpios. Veja que o cenário começou a mudar. Ele mudou a sua visão de ver as coisas. O ímpio aqui é todo aquele que se desvia ou tira o olhar e tira o foco dele em relação ao Senhor. É isso que é o ímpio. No versículo 21, ele começa a dizer, ele traz novamente para o particular. No versículo 21, diz assim, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja.
Mudanças de pensamento, mudanças de conduta, tem a ver com o coração limpo. Temos que limpar o nosso coração. Ele começa a mudar a partir, ele olha o seu coração e vê o seu relacionamento com Deus. Ele limpa. Mudança de pensamento tem a ver com o coração. E no versículo 26 diz assim: meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Olha que mudança incrível acontece. Mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de visão. Ele mudou completamente a sua visão, a sua forma de pensar, de agir. E com isso, o que ele ganhou? Um novo ânimo da sua caminhada cristã. Um novo ânimo. Talvez eu e você, nós precisamos mudar a forma de observar, de ver as coisas. Queria muito animar você a fazer uma autoanálise de você mesmo. Eu me faço uma autoanálise de mim mesmo constantemente, quando eu começo a ficar com o coração meio endurecido, sabe? Com um coração que não agrada a Deus. Opa, peraí, não é essa visão que a Bíblia fala que eu tenho que ter. Preciso voltar para a Bíblia. E eu confesso para você, irmão, eu tenho essas lutas constantemente. Não sei se essas coisas acontecem com você, mas eu particularmente, eu necessito, eu preciso me vigiar constantemente em relação ao meu relacionamento com Deus, porque senão o meu olhar se desvia. Amém? Você quer ter uma vida de ânimo? Quer ter uma vida de ânimo? Isso não tem mágica. Não tem mágica. Ter uma vida de ânimo, um relacionamento animado com o Senhor, será sempre uma decisão sua. Será sempre uma busca minha e sua. Então, eu queria deixar três dicas para você, para mim e para você essa manhã, para buscar uma vida de ânimo. Primeiro, pense em coisas boas. Pense em coisas boas. Lamentações 3, Lamentações 3, versículo 21. Olha o que diz lá, que incrível. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O que pode dar esperança para você? Graças ao grande amor do Senhor, e que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Busque ao Senhor toda manhã. Procure se renovar toda manhã com o seu relacionamento com Deus. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Espera aí que tem um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. Então, pode deixar, João. Então, pense em coisas boas, irmãos. Pense em coisas boas. Renove-se a cada manhã com o Senhor. Tenha uma visão otimista, como diz lá em Mateus 62, diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Como diz em 1 Coríntios 2,16,
todos nós aqui que está vendo essa mensagem, lute para ter a mentalidade, a mente de Cristo. E gostaria muito de poder animar você a não tirar o foco de Jesus, a não desistir por causa das palavras que não nos ajudam todos os dias que vêm. Amanhã, hoje, com certeza vai ter situações na nossa vida que vai nos desanimar. Amanhã vão vir situações no seu trabalho, no seu relacionamento que vai deixar para baixo. Jesus falou isso, nesse mundo nós teremos aflições, mas tenham ânimo. Apesar de tudo isso, apesar de todas essas coisas, ele nos dá esse conselho. Tenham ânimo. Então, com as palavras de Jesus, eu queria terminar essa mensagem de hoje dizendo para cada um que está ouvindo essa mensagem: tenham ânimo. Não importa as dificuldades, não importa as aflições que nós teremos todos os dias. Porque quando nós confiamos em Jesus, com certeza nós ganhamos um novo ânimo dia após dia. Amém? Obrigado, irmãos. Era essa mensagem que eu queria dar para vocês aí. Possamos ter um ótimo... Você vai cantar uma canção, depois possamos ter um ótimo convívio e um ótimo domingo abençoado pelo Senhor.